Agora a gente vai ter um painel, um bate-papo aqui no palco sobre um assunto que a gente vem abordando aqui ao longo dos conteúdos, assunto super importante, que é a presença das telas, que não tem jeito, né, gente? Elas fazem parte da realidade das famílias contemporâneas. Estão presentes na educação, na rotina das crianças, no entretenimento. Então, o que a gente quer discutir é uma forma de chegar a um uso equilibrado da tecnologia sem comprometer o desenvolvimento infantil. Esse painel aqui vai propor uma responsabilidade compartilhada entre as famílias, os educadores e o próprio setor de brinquedos. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. Para fazer esse bate-papo, convidamos pessoas muito legais, que entendem do assunto, convidados muito especiais. Vou chamar aqui ao palco agora a pediatra especializada em autismo, Fernanda Soler. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso palco. Obrigada por ter aceitado participar aqui com a gente. Fernanda chegou com a bebezinha. Muito bom te receber aqui. Vou convidar também o nosso parceiro já de longa data aqui do evento, já participou várias vezes com a gente aqui no palco dos painéis, o diretor de marketing da Grow, João Nagano Júnior. João, seja muito bem-vindo, sempre muito bom te receber aqui, muito legal contar com a sua presença. E para fazer a mediação aqui desse bate-papo, eu vou convidar a fundadora e coordenadora do Sistema Lúdico, Laís Laurindo. Laís, seja bem-vinda. Obrigada por ter vindo aqui fazer a mediação dessa conversa. Agora eu passo o bastão para você, Laís. Obrigada, Fernanda. Obrigada para todo mundo que está aqui ouvindo a gente, aos nossos queridos amigos aí da Casa Lúdica de Blumenau, Itajaí, Balneário e todos, né, os nossos amigos lojistas. Nós, essa semana, já conversamos com a doutora Fernanda e com o João, e é um assunto muito importante a gente trazer também para as lojas, e eu, na visão de pedagoga, nós formulamos algumas perguntas, e a gente vai passar agora a palavra para os especialistas, né, na área também. João e doutora Fernanda, estamos exagerando no medo das telas ou subestimando os impactos que elas podem causar nas crianças? E, na visão da indústria, como esse cenário impacta o ponto de venda? Vocês veem, enquanto marca, como parte solução junto às lojistas? De que forma a indústria está vendo esse ponto? Bom, a questão da presença das telas na vida das pessoas é óbvia e não tem, é irreversível. Porém, o que a gente defende é que tem tempo e idade para tudo, né? Então, as telas, inclusive tem várias famílias, né, que limitam o acesso às telas a partir de uma certa idade, o que é muito saudável. Além disso, na medida que a criança tem contato com as telas, existem limites. Eu acho que o grande desafio hoje principalmente nas famílias, dentro das famílias, ou mesmo nas escolas hoje, existe a proibição, né, do uso celular, o que foi muito bom e que já causa efeitos no comportamento de alguns, eu vou dar um exemplo depois, das crianças. Mas quando a criança começa a ter acesso, né, numa certa idade, aos celulares, o que é necessário é você ter limites, né? Não pode ficar o dia inteiro só no celular. Então, o brinquedo sempre desempenhou um papel muito importante na formação dos seres humanos, das crianças. O uso do brinquedo faz com que a criança tenha experiências que são impossíveis numa tela. Então, vou dar só um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter montado uma vez um quebra-cabeça, seja infantil, seja de adulto. O que a gente entende na Grow é que a experiência de você olhar a peça, procurar as cores, fazer a identificação,
ela é única. Nenhuma tela nunca vai substituir essa experiência. Não tem realidade aumentada, não tem nada que substitua. E a última peça que você encaixa, aquele clique que você faz, a emoção, né, e a experiência de você fazer isso não tem como simular em qualquer tecnologia. Então, e só estou falando do quebra-cabeça, que é um dos brinquedos, né? Tem vários outros que permitem, falando de jogos, a questão social, né? Esse respeito dos limites, né? A hora de jogar, né? Ou quando perde, como reagir, enfim, é toda uma experiência que a experiência digital não consegue reproduzir. Então, a gente acredita muito nisso, que para ter um ser humano melhor, né, ele tem que brincar. O brinquedo é fundamental na formação do caráter, dos valores da criança. Que legal, João. E, doutora Fernanda, e agora na tua visão, na visão da pediatria, a gente está exagerando ou esse medo está certo? Esse medo está certo, na medida que não tem controle qualitativo e quantitativo. Então, hoje a gente já sabe que as grandes sociedades, sociedade brasileira, sociedade americana, de pediatria, indicam menos tempo de tela, quando começa. Então, exemplo, de 0 a 2 anos, o recomendado é 0 uso de telas. E, no entanto, a gente vê cada vez mais bebês sendo expostos já a conteúdo de tela, galinha pintadinha, desenhos e afins. Esses estímulos visuais velozes, cheio de cor, cheio de entradas, eles são altamente viciantes, né? A gente fala muito na neurociência que existe uma liberação muito grande de dopamina. Então, não tem como uma criança ou um brinquedo competir com esses estímulos. Porém, quando a gente pensa nos benefícios que o brincar saudável traz, nenhuma tela também vai conseguir competir. Então, a interação, o olho no olho, o tempo de permanência daquela criança diante de um brinquedo, paciência, aprender regras, aprender limites, aprender trocas. Isso, o brincar, ele é muito importante, ele é terapêutico, eu diria. Então, não tem como a gente crescer enquanto sociedade se a gente não conseguir resgatar cada vez mais esse brincar que está se perdendo em muitas famílias. Infelizmente, a gente vê hoje muitas famílias terceirizando para as telas uma atenção e um cuidado, porque criança dá trabalho, né? Então, eu entendo a logística, as famílias, as mães têm que trabalhar, os pais trabalham o tempo todo. Eu entendo como mãe, inclusive, estou ali com a minha pequenininha, eu sei muito bem como é isso. Mas se a gente não puser um freio nisso, a repercussão vem. Então, hoje, eu me especializei em psiquiatria infantil, neuropediatria, e hoje no meu consultório, o que eu vejo de crianças ansiosas, crianças que têm transtornos, crianças que têm dificuldades pedagógicas, crianças que têm dificuldades no controle dos limites, e muito disso se dá pelo uso desenfreado das telas. Então, as telas em si, somente, elas não são vilãs, mas o uso que está sendo feito, da forma que tem sido usado, a meu ver, está muito acima do desejado, do esperado. Fernanda, e aí a gente volta, né? O que perde essas crianças ou essa geração que troca o brincar pelo clicar? Em vez de brincar, ela está na tela. O que eles estão perdendo? Eles perdem o contato, socialização, o olho no olho, a imitação. Então, essas crianças, elas têm prejuízos. Quanto antes começa o uso desenfreado de telas, antes começam os prejuízos. Então, tem crianças que, se expostas muito precocemente, podem vir a ter atraso de fala, porque faz parte para você aprender a falar antes, enquanto você ainda é bebê, você tem os balbucios e você precisa de uma interação com outro ser humano, olhando, fazendo gesticulação com os lábios, precisa dessa interação para a criança olhar, imitar e começar uma comunicação efetiva.
A partir do momento que a gente coloca essa criança pequenininha na frente de uma galinha pintadinha, ela não tem essa interação. E ela começa a viver nesse mundo que vai acabar indo para um atraso de fala. Isso eu estou falando de um bebê. Numa adolescência, o que a gente tem? Cada vez mais crianças, infelizmente, indo para um caminho de automutilação, ansiedade, exposição a pessoas predadoras, né, abusos, por conta do uso desenfreado e sem um rigor dos pais. Então, os pais precisam, além de limitar o tempo, precisam limitar o conteúdo, a qualidade do que seu filho é exposto. Não dá para confiar, terceirizar para o seu filho menor de idade essa responsabilidade. E eu vejo, infelizmente, não estou falando que são todos, mas muitas famílias terceirizam essa responsabilidade para o menor. Ah, ele sabe o que pode e o que não pode. Ok, mas ele é menor. Quantas vezes, quando nós éramos menores, a gente não tomou decisões inadequadas, erradas, coisas que a gente fez que não devia ter feito. E se a gente deixa isso a cargo da criança ou do jovem, a gente perde o controle. E muitas vezes, quando a gente percebe, pode ser tarde demais. Legal, João. E essa mudança de comportamento influencia no desenvolvimento da Grow, na hora de criar novos produtos? E o que a Grow entende e pode fazer para ajudar o lojista? Tá, eu acho que antes de falar da Grow, eu vou falar um pouco pela Brinq e também pelo setor, né? Não é uma preocupação só da Grow, mas é uma preocupação do setor, porque a gente passa, ou vem passando nos últimos anos, com as situações todas de economia, importação dos chineses e uma série de outros problemas, a indústria se enfraqueceu financeiramente e não consegue mais investir o que investia no passado, né? Quem é mais, tem cabelos brancos aqui deve lembrar da época da Estrela, em que a mídia, né, ela estava presente em algumas épocas, né, o ano todo, e com especial força durante o período da Semana da Criança, né? Isso fazia com que o brinquedo tivesse na pauta, principalmente da família brasileira. E isso deixou de existir, né? Tanto o enfraquecimento das indústrias nacionais, embora as internacionais, as multinacionais continuem investindo, mas o setor como um todo enfraqueceu muito e a comunicação, né, diminuiu muito. E hoje, no mundo cheio de influencers, em que os influencers é que acabam fazendo a cabeça das crianças, se a gente não tiver uma presença do brinquedo, né, forte, atuante, daqui a pouco, para que serve o brinquedo, né? E esse processo a gente está trabalhando dentro da Brinq. Eu faço parte de um comitê, né, um grupo de trabalho, sou eu, né, tem o Germano, que é da Nova Brinq, tem o Guilherme, que é da Toyster, e tem o Eduardo, que é da Elka. Nós quatro, obviamente por nossa vontade, nós estamos há 3 anos trabalhando, esse é o 3º ano. Em 24, nós começamos um trabalho de fazer uma campanha para revalorizar o brinquedo dentro do seio da família, né? Nós acreditamos que para mudar comportamento, obviamente nós não temos dinheiro, né? As pessoas, não sei se todos sabem, nós, né, os fabricantes e também importadores, e quem está participando da feira, pagam um percentual, é obrigatório, tem muita gente que reclama, e essa verba está compondo uma verba geral para o investimento numa campanha publicitária para passar a seguinte mensagem, né? O brinquedo é o melhor instrumento para permitir uma interação entre os adultos e as crianças e que essa interação vai causar e que vai ter como consequência ter pessoas melhores. Resumindo de forma bem geral. Esse tipo de mensagem, para você mudar comportamento, precisa de muito dinheiro, né? Nós não temos. Mas a Brinq acredita
que mesmo que seja um trabalho de longo prazo, a gente tem que semear ano após ano para que a coisa não morra, né? Infelizmente, não é um consenso dentro do setor de brinquedos da importância disso. Tem muita gente que reclama, não, eu não quero mais pagar, porque tal. E eu vou assegurar para vocês que é muito pouco que cada empresa dá pelo benefício que a gente pode causar a longo prazo na sociedade. Vocês estão tentando mudar essa geração. A ideia é que só se muda isso mudando a cabeça dos pais, né? A criança, ela vai um produto da educação. Ela consome para os pais consomem. Isso, e o que a gente vê hoje, assim, só colocando na real, né, como dizem hoje, né, os jovens, na real, você vai no restaurante, aí você vê o pai, a mãe, vendo o Instagram, vendo o WhatsApp, o filho e a filha, eles dão um tablet para ela ficar olhando enquanto espera a comida, e aí, ninguém conversa, né? E esse processo está cada vez ficando pior, porque não tem ninguém que está levantando essa bandeira. Então, mais do que uma campanha de publicidade, a gente acredita, né, que essa mensagem é uma causa, que a gente tem que brigar para que as coisas mudem e logo, né, a gente tem a experiência, né, nós, alguns aqui mais ou menos, né, dependendo das famílias, de brincar no playground, né, brincar, assim, plantar, né, sei lá, pegar sementinha e plantar. Todo esse processo, toda essa experiência com as coisas reais faz parte, ou deveria fazer parte do processo de educação e de crescimento da criança. Infelizmente não tem acontecido, e a Brinque, né, juntamente com os fabricantes e mais a colaboração das empresas, está trabalhando nesse sentido, né? Então, provavelmente, eu vou perguntar aqui, provavelmente ninguém vai ter visto a campanha. Alguém viu alguma coisa? Ah, viu? Foi você, então. Brincadeira. Nós contratamos uma agência muito grande. Eles, obviamente que a gente não tinha dinheiro para pagar a agência nos níveis que eles estão acostumados com verbas de dezenas de milhões, né? E a gente tinha 2 milhões e meio, enfim. Mas eles fizeram uma peça que custou caro, né? E que a gente vem aprendendo com as campanhas, e este ano nós já definimos a nova agência. Não é uma agência dessas famosas, né? Mas ela tem um outro tipo de trabalho. Eles mexem muito com o digital. E eles são especializados nisso, e a ideia é ter influencers, mas não influencers os que a gente conhece, esses que aparecem na mídia, nada contra eles. Mas são influencers que têm empatia, né, e compartilham da nossa visão. Até porque, pela campanha que tu falou, João, vocês estão tentando desvincular também, né? Isso, esses mas grandes influencers. Isso, mas eu acho que esse é o ponto, né? A ideia, e nas peças que nós criamos nas campanhas passadas, tinha uma hora que a agência colocou assim, sei lá, diga não às telas, ou então, tela nunca mais, né? Esse tipo de abordagem é uma batalha para perder. Então, o que a gente tem defendido, né, que eu comecei falando aqui, tem tempo para tudo, tem hora para tudo, tem idade para cada coisa. E, nesse sentido, né, a ideia é usar, porque a mensagem, obviamente, vai ser feita para os pais. Tentar mudar o comportamento. Olha, você deixa a sua criança brincar o tempo todo, se liga, né? Você está prejudicando o processo de experiências do seu filho, e lá na frente, pode ser que ele tenha problemas, pode ser que ela tenha, né, um desajuste qualquer social, né, ou alguma situação que ele não consiga exercer tudo, né, que ele pode, né, todas as suas potencialidades, justamente porque teve uma infância de má qualidade.
né? Então é isso. Que legal, João. Fernanda, a doutora Fernanda, o problema é a tela ou a falta de repertório, né, de brincadeiras e brinquedos dentro de casa? O problema não é somente a tela. A tela em si, eu acho que foi um alcance desejado. Eu lembro que quando eu não sou nem tão cabelos brancos, mas eu tive uma infância ativa, andando de bicicleta, brincando de pega-pega na rua, e isso foi muito positivo. Conforme eu fui crescendo, virei adolescente, as telas foram surgindo, né, na minha vida e na vida das crianças da mesma idade. Hoje, meus filhos já nascem com a exposição às telas, né, com a existência das telas, não com a exposição. Perfeito. Ela existir em si não é um problema. Ela é muito importante para a gente fazer pesquisas, para a gente estar no mundo atualizado, para a gente saber tudo o que acontece num clicar. Só que o uso dela que tem sido demasiado, né? A falta de experiência que as crianças têm ao ter uma interação real tem trazido muitos prejuízos. Então, crianças que não dormem, crianças que têm dificuldades, pesadelos, enfim, uma série de dificuldades que poderiam não existir ou demorar mais para existir, e elas estão surgindo cada vez mais precocemente. E aí, o que a gente faz? Porque eu, como mãe, como profissional, eu entendo também que as famílias estão sobrecarregadas, certo? Infelizmente, a família tem que sentar no chão, brincar com o filho, porque o que acontece muitas vezes é o que vocês comentaram. Eu estou no meu celular vendo Instagram, WhatsApp, e eu estou ali, filho, mas você não pode ficar nas telas. Só que qual é o modelo parental que você está dando? Né? Se você pode sentar-se à mesa com o celular, por que seu filho não pode? Então, é uma reestruturação que precisa partir da família. É uma conversa que não é fácil, é uma conversa que nem todos os pais de hoje estão preparados. Eu recebo bastante criança no consultório com muitas queixas, e quando a gente vai para esse lado, é frequente que as crianças tenham excesso de estímulos de telas. E parte do tratamento é reeducar essa família. Então, a tela em si, eu não vejo que ela seja a vilã completa, mas a família que está só usando as telas como meio de entretenimento está perdendo muita coisa. As crianças estão perdendo oportunidades riquíssimas de aprender com o brincar. E quando eu falo brincar, é brinquedo, é jogo, é quebra-cabeça, mas é também jogar bola, andar de bicicleta, andar de patins, cair, tropeçar. Faz parte da infância. Brincadeiras dentro de casa e brincadeiras fora de casa também, né, exato. doutora Fernanda? Legal. Contato com a natureza. E até na nossa época, nossa geração, quando tinha uma televisão dentro de casa, era muita coisa, né? A família se reunia para assistir algo na televisão. Era um momento de reunião. É onde a gente fala da qualidade da tela. Porque você pode ter uma tela que é cada um no seu quarto, isolado, zero comunicação, você não sabe nem o que seu filho está assistindo. Ou você pode ter um momento de tela em família, que está tudo bem. Vamos assistir um filme juntos? Aí, enquanto está acontecendo o filme, a criança menor está perguntando, mãe, mas por que isso? Mãe, por que aquilo? E você está ali explicando, se comunicando, dando tempo de permanência, que a criança tem que ficar parada para assistir aquele desenho, aquele filme, enfim. Então, são habilidades que a gente precisa trabalhar de forma ativa mesmo em nossas famílias, né, com os nossos filhos. João, e como as empresas de brinquedos, não só a Grow, né, pensam em ampliar esse repertório das crianças? E como o lojista pode comunicar com um valor de venda? Porque acompanhar esse pensamento novo é muito rápido, é muito difícil. De que forma vocês estão acompanhando essas crianças? Então, a nossa parte na cadeia de negócios, né? Você tem, obviamente, cada um faz uma parte. E a Grow e várias outras empresas aí do setor destinam
né, dentro da sua especialidade, um investimento importante para criar produtos que façam realmente a função do brinquedo, né? Que é justamente o que a Fernanda comentou, de criar essas experiências, né? Inclusive na peça de propaganda que foi feita nos anos passados, tinha uma situação em que a criança estava com um tablet, com a iluminação do tablet no rosto, olhando, né? E a grande pergunta que era feita, né? Assim, que no passado apareciam umas cenas no início de crianças brincando com boneca, brincando com ursinho de pelúcia, andando de bicicleta, né? Brincando, correndo. E depois aparece uma criança, né? E dizia assim, né? Os pais tiveram experiências. E o que essa criança vai ter como memória, né? E aí corta, né? E na primeira campanha tinha um estímulo para doação de brinquedos, né? Aí a criança pega, o pai percebe o que está fazendo e propõe a procura de um brinquedo antigo lá na caixa de brinquedos para ser doado, né? E esse processo de fazer essa conexão, né? Que o brinquedo ele traz coisas boas. Essa memória afetiva. A memória afetiva, né? E assim mostrava cenas assim de criança correndo na rua, de bicicleta. Inclusive o pessoal da produção foi engraçado que eles na hora de selecionar as cenas, porque eram cenas de celular. Aí a moça da produtora pegou cenas dela mesma, né? E a gente usou na peça, né, de propaganda essas imagens. Então isso está se perdendo, né? Quantas crianças são filmadas hoje brincando? E a Grow tem algumas linhas básicas, tem os jogos, os quebra-cabeças, e também tem os kits de ciência, né? Mas a gente sempre tenta fazer uma coisa que seja divertida, né? Sob o risco de... E por isso que o mercado não consegue sobreviver sem os personagens, né? Mas a gente sempre tenta colocar alguma coisa que tenha a ver com o nosso público, escolher a faixa etária que vai ser, se é uma patrulha canina, né? Se é um outro personagem, né? A gente vê a faixa etária e vê se combina com o produto. Estamos lançando aqui nessa feira uma linha nova que a gente está chamando de kits de criatividade e não kit de atividade. Justamente porque a gente acredita que a gente ficou procurando ideias que fossem de fato diferentes do que existe, né? Então fazer um kit de pintura, né, qualquer um faz. E a gente teve aí a oportunidade de escolher um produto, né? Teve um contato com uma criadora que trouxe uma ideia nova, totalmente diferente. Só para vocês terem uma ideia, você sorteia no dado o corpo de um monstrinho. Aí depois, com o mesmo dado, você vai os olhos desse monstrinho. E, enfim, você vai montando um monstro, né, que você fez. E ela, que é psicóloga, disse o seguinte: o importante é que a criança vai desenhar, fazer o seu desenho sem medo. Porque não tem o desenho certo. Porque o monstro sai todo meio esquisito. Porque é uma montagem de várias partes. E esse é justamente o apelo que tem o produto. Ele não tem. Você não tem que fazer uma boneca bonitinha. Tem boneca lá, tem fadinha. Mas a fadinha ela é montada por diversas partes. Então nós achamos o conceito bem interessante. Estamos lançando aqui aí no nosso stand. Quem tiver a oportunidade vai lá. E vocês vão conhecer melhor o produto. Esse tipo de esforço que a indústria, né, e eu estou falando por mim, mas várias empresas aqui que têm um desenvolvimento de produto forte, como nós temos, né, está à procura de ideias que realmente façam a diferença na vida das crianças. Eu até vou pular a próxima pergunta, porque o que o João está falando casa direto com a outra pergunta, né? Daqui a 20 anos, o que a gente vai lembrar? Das brincadeiras ou das telas? E quais um brinquedo pode marcar uma geração? Sem dúvida, a gente... Desculpa, não sei... sem dúvida, né? Cada um de nós aí na sua infância teve algum brinquedo, ou um brinquedo, como eu sou mais velho, então, na minha época a gente brincava de peão no meio da rua e o chão era de terra, enfim, era outra experiência. Eu jogava bola, né?
bolinha de gude também, né? Claro, e a cada época, né, cada um deve ter aí as suas memórias afetivas, né, das amizades, né, do que se brincava na escola, o pega-pega, aquelas coisas todas. E eu acho que, sim, o brinquedo desempenha um papel importantíssimo em criar essas memórias afetivas, como você colocou, mas principalmente de te preparar, né, para os desafios das coisas que mudam. A gente costuma dizer lá dentro da Grow assim, nós estamos preparando as pessoas não para resolver um problema específico, né, nem para ser um grande artista, né, nós estamos preparando as crianças para se adaptar às mudanças que o mundo traz. E para isso a gente usa as mais diversas estratégias, tanto de comunicação, e o nosso foco na comunicação, né, a gente tem aqui o pessoal de redes sociais da Grow, nosso foco, no caso dos produtos infantis, é chegar nos pais. São eles que consomem boa parte dos nossos produtos. Dificilmente uma criança pede, eu quero jogar um Lince, né? Pai que compra, os pais que compram, né? Os adultos que compram. E esse processo, ele tende, né, na medida que a gente se acomodar, né, com a situação, né, das telas, né, a gente tende a cada vez ficar pior. E na Grow a gente tem um objetivo constante de renovação de linha, principalmente trazendo conceitos novos. E, doutora Fernanda, o que eles vão lembrar, no teu conceito, aí, no teu estudo, o que eles vão lembrar das telas ou das brincadeiras? Eu acredito que hoje, aos pouquinhos, a gente está resgatando a importância do tempo sem telas, mas está mais lento do que gostaríamos. Mas hoje, a geração atual que está imersa em telas, eu realmente acho que eles vão ter memórias mais pobres, né? Porque eles vão estar lembrando do quê? Do jogo que eles gostavam quando eram pequenos. Do aplicativo no celular. As vivências acabam se tornando mais pobres mesmo, né? Então, só que conforme isso está acontecendo e as crianças estão adoecendo, as famílias estão dando um passo atrás. Eu acho que esse um passo atrás, junto com o nosso trabalho de formiguinha, orientando, informando, enfim, eu acredito que isso vai melhorar com o nosso trabalho. João, tu tinha falado antes que vocês têm esse grupo que faz essa propaganda do tempo sem tela, né? Sim. Em quais redes vocês anunciam? Quais? Nas redes sociais? Ah, sim. Em propaganda de canal? Qual as mídias sociais que vocês usam? Qual é a mídia, na verdade? Hoje em dia, né, a mídia em televisão, né, que era muito forte no passado, primeiro, muito cara, né? A gente não tem mais como anunciar na televisão, tanto é que no primeiro ano ainda teve uma parte da verba que foi alocada com o SBT e com alguns outros canais, UOL, etc. Mas o UOL não, o UOL já fez parte da estratégia digital. Mas hoje em dia nós estamos usando todas as redes, principalmente TikTok, né, Instagram, Facebook, porque para o público, ainda que alguns pais, a maioria dos pais de crianças já são Instagram, mas ainda tem alguns que consomem, né, o Facebook. E depois, além desse, por exemplo, o ano passado a gente fez uma campanha já usando muito alguns influencers, inclusive um deles é um educador, né, a Fernanda deve conhecer, o Daniel Becker, né? Ele tem uma postura muito equilibrada em relação à questão do uso das telas. Ele é um defensor, obviamente. Nós fizemos uma campanha pela Brink e também fizemos uma campanha da Grow. E aí ele lembrou do War, que ele jogava tal, e ficou super entusiasmado que a gente fez um jogo na época chamado Batalha das Gerações, que eram perguntas que eram feitas para crianças, né, sobre coisas do passado, crianças ou jovens, né, no passado, e para os pais de coisas modernas, né, e aí cruzando, né, os conhecimentos de um e de outro.
Ele adorou, fez um conteúdo super bacana para a gente, mas só falando, todas as redes sociais são potencialmente utilizáveis aí pela nossa campanha. Legal. É o que a gente consegue pagar também, né? Esse jogo é fantástico. Eu joguei com meu afilhado, que tem 15 anos, é impressionante o que um responde e o que o outro responde, né? Sim. Eu acho que vale a pena para todo mundo também passar lá no estande da Grow. Os jogos que Obrigado. lembram da nossa... Obrigado, Luiz. Obrigado. A nossa memória afetiva, né? Do que a gente brincava quando era criança, e hoje eu observo que as grandes marcas estão trazendo de volta esses jogos, né? Alguns remodelados, realmente, às vezes, para trabalhar essa questão da família. Se a família brinca, a criança vai brincar junto, né? Eu acho que o nosso tempo acabou. Eu não sei se alguém tem uma pergunta para fazer. Alguém? Doutora Fernanda, João? É isso? Fique à vontade, hein? Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu peço aplausos para os nossos convidados.